Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus do Campo Divino Industrial em Vila Belém. Estamos ministrando a lição de número 12, com o tema de os benefícios da aprovação e a vida do discípulo, que é essa lição. Se você tem a revista, você pode acompanhar aí em sua casa. Temos como texto áudio, está no livro de 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 7, que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Verdade aplicada. As provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. Temos como objetivo dessa lição descrever o perfil de Jó e a sua integridade, apresentar os ataques de Satanás sobre a vida de Jó e mostrar como foi o final da vida de Jó. Os textos de referência estão em Tiago, no capítulo 1, e o versículo 12, Tiago no capítulo 5, versículo 8, 10 e 11, que diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Versículo 8 do capítulo 5: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. No tópico 1 diz: Jó, um homem aprovado por Deus. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. É um exemplo de perseverança e fé em meio às provações. Sua vida é um modelo para todo aquele que vive em momentos difíceis de grandes provações. Jó, um homem rico, temente e adorador. Tópico 1. A Bíblia descreve o patriarca Jó como um homem mais rico do Oriente. O que mais nos chama a atenção não é as riquezas, e sim a sua devoção a Deus. Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus para que, se porventura os seus filhos tivessem pecado, ele os perdoasse. Jó nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida. No comentário bíblico diz: atento ao seu Deus nos dias bons como nos dias maus. Jó fielmente cumpria suas funções de sacerdote dentro da família. Não é um simples formalista. Jó percebia que a raiz do pecado no coração do homem acrescentava que tal percepção o levava a não apenas interceder pelos filhos, mas também a ser proativo em relação a si mesmo. Desviava-se do mal. Jó 1:1. Jó, um homem íntegro, no tópico 1:2. Jó é descrito nas escrituras como um pai de família responsável e um homem de caráter ilibado. O próprio Deus afirma suas qualidades: homem sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Será que Deus poderia testemunhar acerca de nossas vidas? O que Deus diria a nosso respeito? Deus conhecia Jó, sabia que fazia e a sua estrutura, ao ponto de permitir que Satanás provasse. A Bíblia de Estudo, Defesa da Fé, diz: Deus confirmou 2 vezes a integridade de Jó. As 2 palavras hebraicas são usadas como respeito a Deus. Homens e mulheres, a imagem de Deus, vem refletir esses atributos.
Mateus 5,48 e Efésios, no capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Jó, um homem depurado pelo fogo. Tópico 1,3. Todo aquele que Deus deseja levar mais adiante em sua obra, sem exceção, passarão pelo crisol da provação. A Bíblia está repleta de situações desse tipo. Jó é um dos mais excelentes personagens a nos ensinar quanto um homem pode suportar para manter-se em integridade diante de Deus. Tiago 5, versículo 10 e 11. Jó suportou os ataques de Satanás, as palavras acusadoras de seus amigos e as fortes declarações de sua esposa. Jó perdeu a saúde, porém mesmo não compreendendo, continuou crendo em Deus e na esperança de que um dia ele se revelaria para ajudá-lo. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó, no tópico 2. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios. Ele tinha um alvo bem específico. Essas 3 áreas na vida de Jó foram atingidas pelo inimigo. São bastante sensíveis na vida do ser humano: finanças, família e saúde. O ataque sobre as finanças, tópico 1.2. Jó era um homem muito rico de vida, equilibrado e de um coração grandemente abençoado. O ataque de Satanás foi muito além de acusação de que Jó era fiel porque Deus o abençoava. O ataque também visava impedir as boas obras de Jó realizava na vida das pessoas. Ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. E, uma vez sem nada, não somente ele perdia, mas sim todos os que dele dependiam. Jó era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos planteadores conforto e esperança. Jó, no capítulo 29, versículo 21 e 22. O ataque sobre a família, 2.2. Em apenas um dia, Jó recebeu a notícia de morte de seus 10 filhos ao mesmo tempo. Se isso não bastasse, sua mulher não teve forças para enfrentar o quadro pelo qual passava e lhe aconselhava a morrer também. Jó 2.9. As palavras de sua esposa devem ter sido uma tentação para desestabilizá-lo e fazê-lo voltar-se contra Deus. Mas Jó se recusava a renunciar à sua fé em Deus e à sua integridade, e justamente o que sua esposa sugeria que ele abandonasse: os ataques sobre a sua saúde, tópico 2.3. Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira. Então atacou-lhe na última área restante, a sua saúde. Jó teve insônia, teve feridas dos pés à cabeça, teve pesadelos, um mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia, pele enegrecida. Satanás atacou a saúde de Jó de tal maneira que o cobriu de tumores malignos da cabeça aos pés. Jó ficou irreconhecível. As pessoas não suportavam vê-lo. Sua enfermidade era uma agressão à visão e ao olfato de todos o que cercavam. Tópico 3. Lições para o discípulo de Cristo. São muitas preciosas e adequadamente aplicáveis ao povo de Deus hoje as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó, sua integridade e sofrimento e sua vida após o Senhor virar o seu cativeiro. Jó 42:10. Afinal, há ensino e aviso para o povo de Deus nas Escrituras Sagradas. Crescer no conhecimento de Deus. 3.1. A primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus, expressa nas palavras de Jó 42:2 e 5. Notemos o termo usado, bem sei, mas agora transmite a ideia de convicção e mudança, firmeza e nova experiência. Como Jó, o discípulo de Cristo precisava sempre trazer à memória o que
o enfrentamento das adversidades e batalhas da vida deve conduzir a uma maior convicção acerca do poder de Deus e a sua soberania, de prevalência de seus planos. É um maior conhecimento experimental e relacional, ou seja, não apenas o conhecimento na experiência, mas não apenas na experiência, mas no relacionamento com Deus. Uma profunda consciência de si mesmo. O texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência. Por isso me abomino, ou seja, diante da ampliação do conhecimento de novas experiências com Deus, mencionadas no tópico anterior. Não há lugar para a soberba e considerar-se superior aos outros. Pelo contrário, há uma profunda e clara percepção do quanto somos frágeis, limitados e carentes da graça de Deus. Foi também a percepção do profeta Isaías, que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Assim se expressou: ai de mim, que vou perecendo. Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao 7. Lidando com os acusadores. Notemos que o Senhor Deus emitiu uma ordem ao meu servo Jó: orará por vós. Podendo imaginar que passou pela mente de Jó tão logo soube que deveria orar por aqueles que tinham o acusado. Contudo, o texto de Jó orava pelos seus amigos. Este relato contribui para que o discípulo de Cristo seja despertado na busca das Escrituras e no poder do Espírito Santo. A adequada atitude para com que se opõe, lhe persegue, fazem mal, meditemos. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48 e Romanos 12, do 14 ao 17 e 21. Jó era um homem de coração reto e justo e viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos. Além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que considerava seus amigos. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporciona um grande final. Vemos aqui, querida, a conclusão dessa lição, que Jó, mesmo em meio às suas grandes dificuldades e provações, Jó conseguiu vencer em Deus, seguindo as orientações de Deus a cada dia e estando na presença de Deus, mesmo no meio da dificuldade. Deus, Ele é capaz de te fortalecer, Ele é fiel e justo para te ajudar nos seus momentos de aflições. Você tem que crer e esperar que Deus estará agindo por você em todos os momentos. Como Deus foi com Jó e com seus servos no passado, outrora, Deus também será com você. Mesmo em meio à tribulação, Deus estará contigo. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e fica na paz, meu querido. Em nome de Jesus.